Então, só para contextualizar aqui, essa discussão que a gente fez agora, nesse primeiro tempo de aula aí de 4 e 5, a gente começou 4 e 5 mais ou menos até 10 para 6, foi o que na verdade foi a aula do sábado. Então agora eu vou começar propriamente a aula 5, mas tem uma pergunta aqui do Gabriel, né? Que seria? Aquela comparação que você fez com o campo de fluido clássico e tal, que a corrente, no caso, seria de fato igual a densidade vezes velocidade. Você fez analogia aqui, mas eu não poderia, motivado por essa analogia e também pela interpretação, Sim. Definir a grandeza vetorial J sobre ρ como uma velocidade de transporte de energia? Poderia, eu concordo, sim, poderia. Você poderia fazer o seguinte, eu acho que até uma boa analogia. A gente poderia pensar o seguinte, analogia não, uma boa associação. Vou pegar o nosso J aqui. Então nós temos uma expressão para esse nosso J, que é uma expressão, vamos dizer assim, microscópica. Tem essa corrente descrita em termos dos campos, derivada temporal, gradiente. Eu tenho, Laplaciano, então eu tenho uma expressão assim, que dá o detalhe do que é essa corrente. Essa corrente é só um J fechado. Eu sei como ela se escreve em termos dos campos. Então eu poderia pensar o seguinte, eu já sei quem é o J. É isso aqui. Sei quem é o meu rho, que é esse objeto aqui também. Então eu poderia pensar o seguinte, esse J é um ρ vezes V. Então eu poderia associar, então eu poderia dizer o seguinte, a velocidade, né, desse fluido, a velocidade dos elementos desse fluido aí, poderiam ser pensadas como sendo exatamente assim, poderia escrever isso assim, ó, J sobre ρ, faria um papel. Quer dizer, eu poderia dar uma expressão da velocidade desse fluido em termos desses campos, né? Em termos dos campos, porque eu conheço o J, a descrição microscópica do J, em termos dos campos, e conheço o ρ. Então eu posso pensar isso, eu posso associar essa velocidade a uma descrição em termos dos campos. Faz sentido sim. Então, por exemplo, eu vou encaminhar essa discussão aqui, é isso, só apagar isso aqui, só porque eu acho que isso aí até tem saído coisas interessantes sobre isso, tem saído uns trabalhos interessantes de espintrônica, eu até vou trazer para vocês então, porque são trabalhos recentes que estão saindo aí nas revistas sobre transporte de spin. Quando a gente começar a falar dos spins do campo, a gente pode falar sobre isso. São os trabalhos sobre transportes de spin em meios sujeitos a campos magnéticos. Tem toda uma discussão aí que é interessante na matéria condensada, desses fluidos de spin, mas basicamente o que está se fazendo é isso. A gente tem uma formulação lagrangiana. Do lagrangiano a gente extrai essa equação de continuidade, você interpreta o que é o ρ, o que é o J, e você pode fazer toda uma descrição de fluido em termos dessas grandezas. Vamos pensar aqui então, o que a gente está querendo fazer agora é tirar a derivada temporal desse J. Lembrando que J tem essa interpretação, ele é uma corrente. Uma corrente, pela equação de continuidade, ela vai ter sempre essa estrutura. Ela vai ser uma densidade. O que essa corrente descreve? Ela descreve o transporte de uma grandeza, que tem uma certa densidade. O transporte é a velocidade. E a densidade é essa grandeza aqui. Então, essa corrente aqui, na verdade, ela é uma... Se a gente olhar a dimensão dessa corrente, vamos dizer que esse ρ aqui seja a densidade de uma certa grandeza, que eu vou chamar de G. Pode ser energia, pode ser carga, pode ser spin. Vamos chamar essa grandeza ρ de G por unidade de volume. G por metro cúbico. Vamos colocar assim. V velocidade. É metro por segundo. Então, esse J aqui está me dando uma dimensão que é a dimensão de G, seja carga, massa, não importa, sobre metro quadrado segundo, ou seja, uma grandeza por unidade de área, unidade de tempo. Isso é justamente o que a gente interpreta como uma intensidade, né? A intensidade pode ser o fluxo de energia por unidade de área, alguma coisa que está passando transversamente a uma superfície por unidade de área por unidade de tempo. Se eu integrar isso aqui, por exemplo, na área, eu vou ganhar uma variação dessa grandeza por unidade de tempo, uma espécie de potência. Então, essa, quer dizer, a própria estrutura da equação ddt de ρ
mais divergência de J, né? Ela está me dizendo isso. Essa grandeza aqui é derivada temporal, isso aqui é a grandeza G por unidade de volume por tempo, que é DDT. Aqui eu tenho divergência, é 1 sobre metro, 1 sobre comprimento. E a grandeza J, como a gente viu, é G sobre metro quadrado segundo. Então a equação fica homogênea, G sobre metro cúbico segundo. Então essa grandeza aqui, ela tem, quer dizer, ela na verdade está descrevendo o fluxo dessa grandeza aqui, que é essa densidade, por unidade de área, por unidade de tempo. Então é quanto essa grandeza está fluindo por uma seção transversal por unidade de tempo. Então realmente, a gente pode sempre, essa equação de continuidade, ela vai estar sempre relacionando, quer dizer, a grandeza que flui, né, a corrente que flui, é a corrente dessa grandeza que tem essa densidade. E essa velocidade está dando justamente o fluxo por unidade de área e unidade de tempo. Quer dizer, a unidade de área, a unidade de tempo vem daqui. Então, aqui que está vindo por unidade de tempo. E aqui está me dando a grandeza por unidade de volume, e aqui está me dando a direção. Então, isso aqui está me dando um fluxo, né? Então, uma intensidade. Uma intensidade que é a grandeza por unidade de área e unidade de tempo. Então, é a estrutura da equação de continuidade. Então, você pode dizer que o composto sempre é uma densidade de carga. Depende. Pode ser, não sei ainda se é carga, pode ser uma densidade de carga, pode ser uma densidade de energia, pode ser uma densidade de massa. Certo. É uma densidade. Se eu tivesse preparado um exemplo, seria uma densidade. Aqueles campos formam uma carga. Forma uma carga. Isso, é uma carga. Essa carga pode ser uma carga elétrica, essa carga pode ser uma energia, essa carga pode ser um spin, pode ser um momento angular. É uma grandeza física. E a própria equação diz o volver, né? Isso. Então, o que é importante é sempre, da equação de campo, você lê a densidade e lê a corrente. Então, por exemplo, vamos ver agora o que vai ser esse DDT do J. Quer dizer, então, a interpretação... A gente não está acostumado, no momento de equação de Maxwell. A carga elétrica é uma coisa fora. Certo. Você tem uma equação que te dá uma coisa que vem de fora. Aqui não, você botou uma equação, e você trabalha com essa equação, você obtém daquela equação um rho e um rho vivo. Assim. Então, daqui a pouco a gente pode fazer o seguinte, mais à frente um pouquinho, na aula de hoje, a gente pode ver essa equação do ponto de vista dela descrever uma carga elétrica, uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica que está sendo carregada por esse campo escalar. Então, esse campo escalar ele pode estar representando uma densidade de carga elétrica. Por enquanto, eu não estou dizendo o que é essa grandeza. Quer dizer, o que eu estou interpretando essa grandeza, por enquanto, eu não botei nenhuma unidade de carga ali. Estou interpretando essa grandeza como energia cinética. Mas daqui a pouco a gente pode ver se a gente pode associar essa grandeza também. Como é que eu posso transformar essa grandeza numa densidade de carga? Se o campo tem carga, quer dizer, ele transporta energia. Ele tem carga, ele também está transportando carga. Da onde é que eu tiraria a informação sobre a densidade de carga dele? Aqui eu estou tirando uma informação sobre a densidade de energia dele. Mas daqui a pouco eu preciso tirar uma informação sobre a densidade de carga dele. Eu vou colocar esse campo no meio onde existe um campo elétrico, existe um campo magnético. Como é que ele vai interagir com esse campo elétrico e com esse campo magnético? Que força o campo elétrico e o campo magnético vão fazer sobre esse campo? A gente vai poder tirar tudo daqui. Vamos dar uma olhada nessa equação, então. O que eu estou vendo aqui, basicamente? Eu estou vendo aqui, basicamente, a derivada temporal de ρV. Então, se esse ρ aqui descreve uma densidade de energia, isso aqui é uma velocidade. Então, basicamente, do ponto de vista da relatividade, eu estaria pensando energia massa. Então, isso aqui seria o mv. Então, isso aqui pode estar fazendo o papel de um momento. Então, a derivada temporal de um momento é uma força. Então, o que essa equação poderia dar para nós? Então, se eu for derivar essa equação aqui, então, tirar a derivada temporal dessa equação, a gente pode, talvez até, não sei, fazer uma coisa, se puder, vamos dizer que a gente queira, eu acho que seria, talvez, fazer isso mesmo. Eu diria até que seria, num primeiro momento, vamos fazer esse exercício. Aí eu vou deixar como tarefa, sempre a gente deixa a tarefa mais difícil. No primeiro momento, vamos fazer esse exercício sem a derivada segunda, sem o termo a linha, que é o termo que coloca a gente assim, incrimina um pouco. Vamos dizer o seguinte, eu vou estar trabalhando agora, então vamos fazer só é só para poder facilitar um pouquinho também, não é nada, tem um aspecto físico.
pode ser discutido. Mas vamos tomar uma situação particular. A linha igual a zero. Na nossa equação tabelar, o linha igual a zero, né? Então, se eu me lembro bem, nossa densidade de Lagrangiano era A sobre 2, vou botar assim, A sobre 2, ponto ao quadrado. Aí tinha o termo de a linha, que era zero. Aí tinha o termo de, aqui se eu não me engano, era um B sobre 2, era gradiente, aqui era gradiente de φ ao quadrado. Depois a gente tinha o termo, eu acho que esse aqui ficava, era menos B sobre 2, né? Por isso a gente não fez o beta igual a menos B sobre 2, né? A gente começou a fazer aquelas associações, isso a gente pegou o beta, B sobre 2. Isso. O gama igual a B sobre 2. Tirou alfa, aí o beta está certo. Aqui menos, né? Porque fala menos que menos, né? Então o beta é menos B sobre 2. Isso. Menos B sobre 2. Aí esse cara aqui era C sobre 2, Laplaciano de φ ao quadrado, e aqui menos o potencial. Menos o V de φ. Oi. O gama não era menos C sobre 2? Nem sei, pode até ser, deixa eu dar um checado aqui. O gama também tem que ser, tem que aparecer com o sinal menos, né? Então fica muito bom, agora menos C sobre 2. Então, obrigado. Menos C sobre 2. Tá? Que isso aí, então, com esses sinais aqui, quer dizer, com essa estrutura aqui, a gente tem exatamente essa densidade que nós estamos fazendo agora. A linha igual a zero. Fizemos o a linha igual a zero. E aí a gente ganha essa densidade. Aquele A sobre 2 está aqui, aquele B sobre 2 fica mais B sobre 2 na energia, e o menos C sobre 2 lá fica mais C sobre 2 na energia. Tá certo. E aí temos essa densidade aqui. Aí de novo, o beta, então aqui nós vamos fazer o beta é menos B sobre 2, então aqui vai ficar menos B. O gama é menos C sobre 2, então aqui fica mais C. O gama é menos C sobre 2. Fica menos C. Então tá, só para pegar esse caso particular, né? A linha igual a zero, e nós tínhamos feito essa associação, alfa igual a A sobre 2, beta igual a menos B sobre 2. Tá? Então com essa parametrização, a nossa densidade e a nossa corrente. Então, nós tínhamos derivado também, só botar aqui a nossa equação de campo, né? Que dava aqui 2, que ponto, dava, ficava aqui menos A, e 2 pontos, né? Quando eu fizer a integração por partes, vai ficar duas vezes, vai cancelar, fica A, φ ponto, delta, φ ponto. Aí quando eu integro por partes, fica menos a derivada temporal segunda. Aqui é a mesma coisa, aqui vai ficar mais, vai variar, vai ficar mais B. Aí quando eu fizer a integração parcial, vai ficar um DI que vem para cá, vai ficar mais B Laplaciano de φ. E esse termo aqui, eu vou fazer, vai ficar duas vezes, esse termo vai ficar com sinal negativo mesmo, né? Porque quando eu fizer a variação, vai ficar menos C Laplaciano de φ, Laplaciano de delta φ. Mas aí quando eu integro dois Laplacianos por parte, não muda de sinal. Então aqui vai ficar menos C. Aqui ficou menos, aqui fica mais, e aqui fica menos C Laplaciano ao quadrado de φ. Aqui ficou menos, aqui fica mais, aqui não tem menos, e aqui fica menos B' de φ igual a zero. Então, vamos colocar assim, essa é a nossa equação. Vamos explicar aqui. Menos, vamos começar aqui A, menos, mais, mais. Então, essa aqui é a nossa equação de campo. A nossa equação de Euler-Lagrange.
Então vamos ver o seguinte. Essa equação não pode ser relativística. Ela não pode ser relativística porque aqui eu tenho duas derivadas temporais e duas derivadas espaciais. Mas aqui eu tenho 4 derivadas espaciais, não tenho 4 derivadas temporais. Na relatividade, tempo e espaço não impedem igualdade. Então, se uma equação tem 4 derivadas temporais, ela tem que ter 4 derivadas espaciais. Por exemplo, se o C for igual a zero, ele tomasse o C igual a zero, só para pegar um exemplo claro. Se o C fosse igual a zero e o A fosse 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado, não é esse C aqui não, esse C aqui é um parâmetro. Esse C aqui é a velocidade da luz. Se o A fosse 1 sobre C ao quadrado, essa equação ficaria 1 sobre C2, D2, DT2, φ, menos Laplaciano de φ. Se esse C aqui é igual a zero, e aqui mais V' de φ. Essa equação aqui é justamente a equação da Lambertiana. Então, esse sistema seria relativístico se o parâmetro C fosse zero e o parâmetro A fosse 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado. Tornaria esse sistema um sistema relativístico, porque ele satisfaria alguma coisa invariante sobre as transformações de Lorentz. Nós não vimos ainda, mas eu estou só avançando, adiantando. Então, esse sistema não é relativístico por causa desse termo aqui. Esse termo aqui quebra a simetria entre a derivada temporal e a derivada espacial. Aqui eu tenho duas derivadas temporais, aqui eu tenho duas derivadas espaciais. Então, isso está ok com a relatividade. Tempo e espaço impedem igualdade. Mas aqui não. Aqui eu tenho 4 derivadas espaciais. Eu não tenho uma, não tenho 4 derivadas temporais. Então, não tem como reconciliar com a relatividade. Só estou chamando a atenção para essa observação, porque às vezes, olhando para a equação, a gente já consegue ver se o sistema pode ser relativístico ou não. Muito bem. Então, essa é a nossa equação. Então, se a gente for tirar agora o DDT do J, então a gente vai ver como é que fica essa derivada, essa equação aqui. Então, no fundo, eu quero ver como é a variação temporal dessa corrente. Então, eu vou ver menos D. Aí aqui vamos ter φ 2 pontos. Gradiente de φ. Aí vamos ter aqui menos B. Φ ponto. Gradiente de φ ponto. Isso. Menos φ ponto, gradiente de φ ponto. Mais C. Φ 2 pontos. Gradiente do Laplaciano de φ. Mais C, φ ponto, estamos derivando em relação ao tempo, né? Mais C, φ ponto gradiente do Laplaciano de φ 2 pontos. Φ ponto, né? Menos C, gradiente de φ 2 pontos, Laplaciano de φ. Isso mesmo? E menos C, ponto, Laplaciano do derivado temporal. Isso? Oi? Fala. Se você não tivesse tirado a linha, você poderia ter esse campo relativístico também? Se eu não tivesse tirado a linha, poderia. Né? Você teria a derivada quarta do tempo? Poderia ter. Sob condições especiais, poderia. Aí teria uma chance de ser relativístico, mas sem a linha não tem chance. Tá? Bom, vamos ver. Então, por exemplo, por essa equação aqui, eu sei quem é o φ 2 pontos. Então, essa equação de campo aqui, vamos dizer assim, ela consegue me expressar o φ 2 pontos aqui. Ela consegue me expressar. Eu posso expressar o φ 2 pontos em função disso aqui. Aqui eu tenho φ ponto, não tenho uma equação. Aqui eu tenho, onde tem φ 2 pontos, eu posso, vamos dizer assim, recursivamente, usar a equação de campo. Né? Então, eu teria esse termo aqui, posso usar a equação de campo aqui, eu posso usar o φ 2 pontos em função do que eu sei aqui, e aí é que eu ficaria. Só uma coisinha só, esse termo aqui em φ 2 pontos,
pontos, por exemplo, ele ia produzir aqui alguma coisa que ia ter sempre φ, gradiente, laplaciano de φ, laplaciano ao quadrado de φ, quer dizer, eu conseguiria colocar. Agora, os termos em φ ponto, não. Esses termos aqui, eles, deixa eu ver se a gente teria algum jeito. Se eu escrever isso aqui como sendo a derivada temporal, mas aí não tem como, eu teria. A ideia seria, esse termo aqui, esses termos aqui teriam que ficar. Vamos ver o que a gente pode. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, só para dar uma encaminhada. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos continuando aqui. Bom, essa tarefa aqui já ficou marcada aí, quem quiser pensar, pensa. Copiei errado, né? Então, por exemplo, esse primeiro termo aqui, vamos lá, DDT do J. O primeiro termo aqui é menos B de 2 pontos. Então, vou botar aqui, vai ficar menos B, é meio trabalhosinho, mas só para a gente ter uma ideia aqui, menos de 2 pontos. Então, vamos usar a equação de movimento aqui. Vai ficar B laplaciano de φ. É esse termo aqui, né? Primeiro termo, B laplaciano de φ menos C. Vou botar assim. Vai botar assim. A lambertiana quarta, a gente já sabe que é laplaciano ao quadrado de φ. A mais, né? Sinal mais do lado de lá, menos mais B, menos C. E menos B de φ. Não vem, vou botar só assim. Então esse é o primeiro termo aqui. Depois, vamos deixar esse termo aqui como está. Menos B, φ ponto, gradiente de φ ponto. Tá certo. Fica como está. Esse termo aqui a gente substitui também. Vamos usar, reduzir o número de derivadas, né? Então o termo lá vai falar para o lado direito, menos C, né? Então vai ficar menos C, φ 2 pontos. Então vamos colocar o φ 2 pontos, aqui é sobre A, né? Esqueci de dividir tudo por A. Vamos fazer assim, para poder tirar uma relação do φ 2 pontos, vamos logo dividir por A. Tá? C sobre A e 1 sobre A. Esse primeiro termo aqui, ele tem B sobre A. Né? Oi? B sobre A, C. Oi? Por que é mais? Eu devo ter errado. Vou ver. Aqui é mais? Por quê? Não, Aonde? Aqui? Na quarta ali do outro lado. Aqui? No outro quadro. Vamos ver se eu errei aqui. É que eu passei, isso aqui vai ficar mais B sobre A menos C. Errado. Menos C laplaciano ao quadrado. Menos C laplaciano ao quadrado. Tá certo. Eu errei isso. Ficou menos aqui. E aqui ficou menos também. Tá legal. Menos aqui tá ok. E aí fica o fatório 1 sobre A. Tá legal. O outro termo fica tudo ok. Esse termo aqui vai ser a mesma coisa. Vou poder fatorar 1C sobre A. Ele vai com o sinal negativo. Tá? Menos C sobre A. Esse termo que a gente manteve, né? O menos B. E esse aqui vamos manter o mais C. Esse aqui é mais C. Mais C sobre A. Né? Porque esse aqui, estou pegando esse termo direto. C sobre A. Então, aqui, fio 2 pontos. Então, agora é isso aqui. B sobre A. Então, B vai ser isso aqui. B. Laplaciano de φ. Menos C. Laplaciano ao quadrado de φ. Menos R. Errei agora não, né? Passei para cá mais, menos. Né? Oi? Por que você está substituindo as derivadas segundas em relação ao tempo? Assim, você está botando derivadas, muito mais derivadas à quarta em relação ao espaço. Sim, mas é porque para a gente é mais interessante, porque a gente quer analisar essa equação do ponto de vista dessa derivada temporal. Então seria interessante eu ter uma equação que reduzisse ao máximo o número de derivadas temporais, sem preocupação com as derivadas espaciais. Eu quero ver. Quer dizer, eu poderia deixar essa equação como está, mas como eu tenho informação
sobre a equação de movimento, que ela me dá uma informação, vamos dizer assim, sobre a aceleração, então eu estou substituindo para poder reduzir as derivadas temporais, só por isso. Eu fico com derivadas espaciais, mas aqui, as derivadas espaciais já estão aqui, mas pelo menos eu consigo reduzir tudo a derivada temporal primeiro. Esse aí é deixar tudo em função da velocidade, digamos assim, não na função da aceleração. Eu só não entendi onde a gente vai chegar. Onde a gente vai chegar? Eu estou tirando a derivada de quê? Estou tirando a derivada temporal de quê? De algo que pode ser massa vezes velocidade. Algo que tem o papel de momento. A derivada temporal do momento, dPdt deve dar alguma coisa ligada à força. Então eu devo estar buscando alguma coisa ligada à força que esse campo exerce. A uma densidade de força. Alguma coisa ligada à tensão, que essa radiação se propaga. Então se essa se propaga, ela tem esse fluxo de energia. Então ela pode exercer pressão de radiação, ela pode exercer tensão, ela passa por uma superfície. Então eu estou procurando, vamos dizer assim, o aspecto da força transportada por esse campo. Sim, onde você quer chegar ao botar em termos da derivada dele? Então eu quero chegar a isso. Eu quero tirar uma expressão para aquilo que eu quero ver se eu consigo chegar a uma expressão que possa me dar uma informação sobre alguma coisa ligada às tensões que esse campo transporta. Exatamente como no eletromagnetismo. A gente tira do vetor de Poynting, a gente tira os tensores de tensão eletromagnética. Quando a gente tem a variação do momento, eu tiro a força. Ou seja, a força, eu posso tirar uma expressão sobre força, sobre área, pressão. Você vê aquilo que o campo está transportando. Uma coisa você está transportando a energia, então a gente já teve uma informação sobre o transporte de energia e o fluxo de energia. Agora a gente quer ter uma informação sobre o fluxo de força que esse campo faz. Esse campo passa por uma superfície, deve exercer uma pressão, acho que a gente chama de pressão de radiação. Eu quero ver se eu tiro uma interpretação, uma informação sobre isso, pegando aqui a variação da minha corrente. Porque a minha corrente, por exemplo, nesse caso, se o meu ρ é uma energia cinética, então o meu ρ é uma densidade de energia. Uma densidade de energia vezes a velocidade seria alguma coisa que eu poderia interpretar como uma visão relativista, seria massa vezes velocidade. Então você está vendo alguma coisa que seria análogo a uma força que esse campo pode estar transportando. Pressão de radiação, ou tensão, coisas assim. Tá? Você já fez o curso de eletromagnetismo? Está fazendo? Você já estudou vetor de Poynting, essas coisas? Então aí basicamente a gente está, no fundo, pegando a derivada temporal do vetor de Poynting desse campo. É isso que a gente está fazendo. Vamos lá. Então aqui, substituiu a derivada assim. Esse termo aqui fica. Aqui vai ser. Gradiente, o laplaciano e o phi ponto. Eu posso colocar aqui. Tem mais alguma coisa que eu possa substituir nessa equação? Tem esse termo aqui, menos C. Então vai produzir de novo um C sobre A. Aí eu vou ter o gradiente desse φ2. Vamos ter um gradiente atuando nisso tudo aqui. Então vamos ver o seguinte, nós temos aqui uma derivada, quer dizer, essa equação está, esse termo aqui é um vetor. Esqueci de multiplicar esse gradiente. Esse primeiro termo aqui, né, pessoal? Esqueci de multiplicar aqui pelo gradiente. Esse termo aqui, ó. E o segundo tem o segundo aqui é gradiente de φ. Tem gradiente de laplaciano. Esse termo aqui é menos B, gradiente. Aí você está certo. Não,
segundo que tem esse aqui. o terceiro termo, né? Laplaciano de φ da tal ponto também. O gradiente do Laplaciano. Gradiente é do Laplaciano, mas só substituiu o que ponto. Que ponto? Esse termo que já citei. Esse aqui não tem nada que a gente perdeu. Esse termo aqui multiplicar pelo Laplaciano de φ também nada aqui. E o último, já nada fazer. Então vamos ver aqui para nós. Teoria isotópica é um vetor. Vamos ver se está tudo certo. Vetor, 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 vetor. Gradiente disso aqui, o vetor está certo. Essa equação vai ter um caráter totalmente vetorial e a gente reduziu ao máximo o número de derivadas. Vamos ver se a gente consta. Então a gente está com uma expressão desse tipo assim, DDT no JI. Tá certo. Vamos ver se a gente consegue. Então, a gente precisaria ter a divergência, né? Então, eu vou tentar escrever isso da seguinte maneira. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu acho que está ok, né, gente? Não estou produção, vou ver se faz aqui. Vamos pegar um termo desse tipo aqui. Então, esse termo aqui é um DDT do JI. Vou pegar só para pegar um termo típico para depois a gente trabalhar hoje. Então, se eu pegar esse termo aqui, algo que seja Laplaciano de φ desse gradiente. Laplaciano de φ vezes o gradiente de φ. Vamos dizer que eu posso escrever esse termo assim. Isso aqui é Laplaciano, então isso aqui é. Então, esse gradiente aqui, essa equação, ela já está indexada com o índice desse vetor aqui, JI. Então, se eu pegar a iésima componente aqui, eu estou pegando a iésima componente aqui. Então, isso aqui vai ser o gradiente I, componente I do φ. Componente I do gradiente. Vamos dizer que eu estou pegando a equação agora, eu vai indexar essa equação. Aliás, essa equação tem componentes. Então, esse Laplaciano aqui, beleza, DJ. Eu posso escrever esse termo assim. Eu poderia escrever esse termo assim. DJ do DJ φ, DI φ, menos, aí DJ vem para cá, DJ φ, DJ DI φ. Só fiz isso aqui. Esse termo aqui é Laplaciano de φ vezes o gradiente de φ. Eu distribuí esse termo assim. Peguei essa derivada segunda, coloquei aqui, transformei dessa derivada primeira. E aí fica esse Laplaciano de φ vezes isso aqui, esse termo aqui. O termo extra que apareça, indesejado, eu estou cancelando. E aí aqui eu posso fazer assim, eu posso botar esse DI aqui e esse DJ aqui. Então, esse termo que está aqui, ele é um DJ, do DJ e do DI. Está sob a forma de uma divergência de alguma coisa que tem rank 2. Esse aqui tem, mas eu tenho uma derivada atuando fora de tudo. Esse termo aqui eu posso escrever assim. Ele pode ser escrito como sendo, vou colocar assim, menos, ou posso colocar ele como sendo DI de menos 1/2 do DJ φ ao quadrado. Ele seria a derivada do quadrado. É 2 vezes, cancela, menos o primeiro, derivada do segundo. Quer dizer, no fundo ele seria o gradiente de um gradiente de φ ao quadrado. Então esse termo aqui, eu posso colocar ele nessa forma que está aqui, menos DI, posso colocar ele assim, menos DI de 1/2 do DJ φ, do DJ φ ao quadrado, ou do gradiente de φ ao quadrado. Admite essa forma. E aí eu posso fazer uma coisa aqui para ficar igual a esse termo. Eu boto aqui um DJ e aqui eu boto um del DJ. Então eu estou vendo, estou começando a entender. Esse primeiro termo me sugere que nós podemos escrever esse primeiro termo como sendo a divergência de um tensor de rank 2 menos o gradiente do traço desse tensor. Então a gente está podendo escrever o seguinte: esse primeiro termo está me sugerindo, estou só tirando uma ideia daqui, que esse termo está me dizendo. Esse termo aqui que vai ficar menos P2 sobre A
só para ter um, deixa eu botar ele aqui, tem outra cor para não confundir. Esse termo aqui é menos B2, menos, né? B2 sobre A. Então, pessoal, o que significa isso que a gente está tentando fazer? E aí esse termo ficou, que era Laplaciano de φ vezes gradiente de φ. Laplaciano de φ vezes gradiente de φ. Então ele ficou menos B2 sobre A. Aí ficou o primeiro termo, que é dj do di φ, dj φ, menos o meio do delta j, gradiente de φ, ao quadrado. Então a gente está vendo que esse termo aqui, ele está adquirindo, essa equação, o que eu estou querendo dizer, essa equação pode eventualmente adquirir a forma de uma equação de continuidade, ó, dt do ji, esse termo teria para cá, mais b2 sobre a, e aí eu teria aqui o dj de algum tensor, vamos dizer assim, do tipo tij. Isso aqui está formando um tensor tij. Então a gente está querendo colocar, quer dizer, o que essa equação está me sugerindo é que daqui vai nascer também uma equação de continuidade, onde essa corrente agora, quer dizer, a equação de continuidade não tem uma densidade e uma divergência da corrente, mas uma equação de continuidade para a própria corrente e a divergência agora de um tensor. Então esse tensor, como é um tensor de rank 2, ele vai fazer justamente um papel daquele chamado tensor de cisalhamento, tensor de tensões. Esse campo, então, ele vai medir, vamos dizer assim, as pressões de radiação desse campo com as coordenadas, com os planos, né? Plano TX, plano TY, plano TZ, TXX. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que esse termo aqui já me sugere que a gente possa, talvez, colocar essa equação sob a forma de uma equação de continuidade. Deixa eu fazer um outro teste com um outro termo, só para pegar uma coisa um pouquinho diferente. Então, esse termo. Vamos fazer por enquanto. Vamos pegar esse termo aqui, por exemplo. Só para ter uma ideia. Esse termo aqui é C, Φ ponto, gradiente, vamos botar cá. E aí, lembrando, essa equação aqui tem índice I. Então, vamos dizer, aqui é o índice I. Aqui, ó, esse J está contraído, tem um índice I. Esse J está contraído. Então, essa equação é uma equação vetorial com índice I. Para cada componente I, igual a 1, 2 e 3. Então, vamos pegar a componente I desse termo aqui, que é DI, Φ ponto, gradiente I, Laplaciano, DJ do Φ ponto. O que a gente pode fazer com esse termo para tentar colocar naquela forma? Já está sugerindo que a gente possa colocar naquela forma. Quer dizer, aquela forma está me dando o tom da canção. E agora eu vou tentar trabalhar dentro daquele tom. Vou tentar colocar tudo sob a forma do DJ de um tensor de rank 2 e J. Então, vamos ver se a gente pode pegar esse termo aqui e escrever assim. C, DJ. De quem? De Φ ponto, DI, DJ, de Φ ponto. Então, esse termo aqui está me reproduzindo, quer dizer, a derivada batendo aqui, está me dando esse termo. Então, eu tenho que subtrair desse termo aqui, menos C, DJ de Φ ponto, DI, DJ de Φ ponto. Então, tá, esse termo aqui está dentro daquele perfil lá, derivada J, um tensor e J. E esse termo aqui também, eu posso escrever esse termo aqui todo como sendo menos DI de C sobre 2, gradiente de Φ ponto ao quadrado. Isso aqui é gradiente de Φ ponto, gradiente de Φ ponto. Esse aqui é a derivada do produto quadrado. Derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Então esse termo também adquire essa forma. Então eu posso pegar esse termo e fazer assim, ó, chamo isso aqui de DJ e boto o delta de Kronecker aqui. Então esse termo aqui é esse aqui. Aqui só para ficar
diretamente C, né? Então fica C. Eu botei aqui isso aqui em evidência, vou colocar aqui no C. DJ. Fi ponto. I. DJ. Fi ponto. Faz parceria com esse termo aqui. Então, tensor IJ. Tensor IJ. E aí, eu sei que aí vai ficar menos meio. Gradiente de φ ponto ao quadrado. E aí, delta J. Então, esse termo aqui, provavelmente esse termo aqui já é até mais simples, né? Porque esse termo aqui, ele é imediato, ele é o DI. Então, eu poderia escrever esse termo todo aqui. Poderia escrever esse termo aqui. Esse termo aqui, ele vai ser DJ, ele vai ficar no fundo do DI. Ele vai ficar DJ de menos B sobre 2, φ ponto ao quadrado, delta J. Então, essa derivada vai ficar duas vezes, ficar menos B, φ ponto, gradiente I do φ ponto, mas aqui o delta J, o DJ dá o gradiente I. Então, esse termo aqui também adquire essa forma. Eu diria todos, pelo jeito, todos vão adquirir essa forma. Então, esse termo aqui, por exemplo, é menos óbvio, né? Ele é Laplace, só para a gente ver um outro termo aqui. Eu vou deixar o resto para vocês terminarem, vou pedir que vocês me tragam esse exercício feito. Eu só vou discutir esse exercício se a gente tiver as respostas. Então, eu não vou perder tempo fazendo isso tudo, eu já dei o caminho para vocês, acho que vocês já entenderam o mecanismo. É pegar cada termo do lado direito e colocar, a gente vai querer escrever uma equação de continuidade desse tipo aqui. DDT de JI mais a divergência J de um tensor T e J igual a zero. A gente vai querer colocar essa equação sob essa forma. Jogar todo o lado direito para o lado esquerdo para fazer uma equação de continuidade. Eu jogo todo, mas aí eu vou jogar todo o lado direito sob essa forma aqui, onde esse T e J vai ser identificado, vai ser menos B sobre 2 aí DJ mais B2 sobre A delta J e assim vai. Então esse termo aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, esse termo aqui nós já trabalhamos. Aqui nada, esse termo aqui, só para ter uma ideia. Esse aqui nós já trabalhamos, esse aqui também. Vamos pegar um termo assim, esse aqui também, está bem claro que a gente pode. Vamos pegar um termo menos óbvio assim. Por exemplo, esse termo aqui é menos óbvio, Laplaciano de φ, gradiente do Laplaciano de φ. Não, esse aqui é imediato também. Esse aqui vai ser gradiente do Laplaciano de φ ao quadrado. Esse é imediato. Esse aqui é gradiente do Laplaciano ao quadrado. Esse aqui é melhor. Vamos pegar para um termo, esse termo aqui é imediato também. Esse termo aqui vai dar para nós um DI, DJ, delta J, que ele já está pronto para nós. Ele é gradiente do Laplaciano vezes o Laplaciano. Então, ele, na verdade, é o gradiente do Laplaciano de φ ao quadrado. Então, esse termo aqui também fica imediato. Esse termo aqui também já fica feito de uma forma imediata. E esse aqui também. Esse aqui é o Laplaciano de φ, gradiente. Aliás, na verdade, será que esse termo se cancela? Porque aqui eu produzi C sobre A, B, Laplaciano de φ, gradiente do Laplaciano de φ. E aqui eu produzi menos C sobre A, B, B. Então, gradiente de φ, gradiente do Laplaciano de φ, gradiente do Laplaciano de φ, vezes o Laplaciano de φ. Esses dois termos se cancelam, na verdade. Ó. Esse termo aqui se cancelam direitinho. Então, não precisamos fazer. Vamos ver se eu tenho mais uma outra cancelação. Aqui é menos C2 sobre A, e aqui é mais C2 sobre A. Aqui é gradiente ao quadrado, Laplaciano ao quadrado, gradiente do Laplaciano, e aqui é, não, aqui não, aqui é gradiente, esse aqui é diferente, aqui é gradiente do Laplaciano à quarta, vezes o Laplaciano. Então, vamos pegar esse termo aqui só para a gente ver, que a gente pode colocar. Então, a gente quer transformar, então a tarefa vai ser continuar esse, opa,
esse procedimento de transformar aquela equação da derivada temporal do J, que está então medindo agora para nós como se fosse a variação temporal do momento linear da onda, e relacionando com esse tensor de tensões aqui. Então, esse termo, eu vou querer jogar aquela equação sobre essa forma. Então, mais ou menos o procedimento é esse: pegar cada termo e simplesmente trabalhar com gradiente de um tensor, divergência de um tensor. Só esse termo aqui, então vou pegar o termo que parece menos óbvio, que é esse aqui, Laplaciano ao quadrado de φ, gradiente do Laplaciano de φ. Então a tarefa já está definida, né? Então esse termo aí, vou tirar os constantes, e teria essa estrutura aqui. Então, lambertiano, aqui, deixa eu ver só, aqui, esse é Laplaciano ao quadrado de φ, gradiente do Laplaciano de φ. Então, por exemplo, esse termo aqui, ele aqui tem o índice livre está aqui, é o índice de vetor, gradiente. Então isso aqui é, na verdade, um DI. Vamos colocar assim. Então vamos pensar que a gente pode escrever esse termo assim. Vamos dizer assim, DJ, se a gente pudesse colocar ele assim, DJ, que é o primeiro Laplaciano. E aqui eu colocaria o segundo Laplaciano de φ. Vamos dizer que a gente escrevesse esse primeiro termo assim. E aqui o DI, e aqui o Laplaciano de φ. É isso aqui. DI do Laplaciano de φ, aqui DJ. Esse aqui é Laplaciano do Laplaciano de φ. Como se a gente colocasse esse termo assim? DJ, Laplaciano de φ, DI, Laplaciano de φ. E aí aqui a gente coloca menos DJ do Laplaciano de φ. E aí eu vou trazer esse DJ para cá. DJ, DI, do Laplaciano de φ. Isso? Ficou derivada, essas duas derivadas aqui, atuando aqui vezes esse termo aqui, e depois desconto esse termo aqui, DJ do Laplaciano de φ, aí DJ, DI do Laplaciano de φ. Aí aqui eu posso trocar o I com J. E aí quando eu trocar o I com J, eu tenho isso aqui, e a derivada da mesma coisa. Então esse termo já está na forma que a gente quer, DJ de alguma coisa que é IJ. Eu já conduzi esse termo à forma, esse termo já está contribuindo para o nosso tensor TIJ. Agora esse termo aqui eu posso também escrever assim, DI, DI de menos 1 meio. No fundo o que é isso aqui? Ó? Gradiente do Laplaciano de φ, gradiente do Laplaciano de φ. Seria esse termo aqui, ó, gradiente do Laplaciano de φ ao quadrado. Então, se eu derivar isso aqui em relação aí, vai ficar duas vezes, vai cancelar. Gradiente do Laplaciano de φ, derivada aí do gradiente do Laplaciano de φ. Então eu boto aqui um delta J, e aqui eu boto o DJ. Então, essa seria a tarefa. Vocês podem conduzir todos esses termos que estão do lado direito a essa estrutura. Então, você... Nesse primeiro termo, teria que botar um delta de crônica? Aqui? Tirar o... Aqui? Não, porque aqui já tem o IJ. Eu quero essa estrutura, ó. DJ de TIJ. Então isso aqui já está com cara do TIJ. E esse aqui também adquiriu a cara do TIJ. Certo? Eu boto delta de Kronecker sempre que eu formar um escalar. Aqui não, aqui eu formei diretamente um tensor. Certo? Fala agora, agora eu queria contar para você, né? Então, deixa eu botar aqui, deixa eu apagar isso aqui de novo, porque isso aqui é importante para a gente. O que nós estamos calculando aqui? O que a gente está buscando aqui, né? Então seria o seguinte, a gente teria aqui, então a gente está fazendo essa equação, a gente está pegando a derivada temporal, a ilésima componente da corrente, e essa aqui, então essa equação, essa grandeza também está sujeita a uma equação de continuidade, que vai ter então essa forma de DJ de um tensor TIJ, igual a zero. Isso tira da equação do movimento. Tudo da equação de movimento.
direto da Laranjeiras. Não, direto do Laranjeiras. Oi? Tensor de energia momento. Isso. Eu não gosto muito de seguir esse tá certo. Claro, tem umas fórmulas para isso, mas a fórmula só se aplica em muitas situações muito particulares. Eu prefiro que a gente desenvolva e fazer isso de modo geral. Claro, depois eu vou formalizar isso, aí tem fórmula, mas a gente nunca deve aplicar a fórmula, porque nesse caso aqui aquela fórmula não valeria. A fórmula dos livros do tensor de energia momento, porque esse campo tem derivado superior. Você está dizendo que na equação de movimento, eu tive a equação de movimento, eu já tenho ligada a ela. Isso. É a continuidade. Isso. Uma equação de continuidade e poderia ter uma equação de continuidade não da energia, mas também da equação de movimento. Isso. Quer dizer, da equação de movimento nós tiramos a primeira equação de continuidade, aquela densidade. Depois a gente daquela corrente tira uma outra equação de continuidade. E aí você pode ter outras grandezas que esse campo descreve. Nós estamos trabalhando com um campo real. Se a gente pegar esse campo φ complexo, a gente pode introduzir carga elétrica nele. E aí eu posso, por exemplo, tirar a densidade de carga elétrica. Se esse campo, por exemplo, a gente introduzir uma simetria SO2, eu posso colocar esse campo no nucleate de SO2. Aí eu vou ter uma carga isotópica também associada a esse campo. Mas à medida que eu vou dando estrutura ao campo, a própria equação... Eu vou dar esse exercício, então, como exercício para casa. O que pergunta é o seguinte: pode falar. Se você tivesse uma lagrangiana, aí você está com um campo. Se você tivesse com mais campos. Pode falar que eu estou te ouvindo. Ok? Se tivesse com mais campos. Se você tivesse mais campos, vamos dizer que tivesse 3 campos. Então teria uma equação de movimento para cada um e as subsequentes equações para cada um. Agora, se você fosse fazer um cálculo para a lagrangiana, para a tensão de energia de movimento, ele teria essas equações aqui, para a tensão de funcionamento, uma só. Isso. O teu sistema de campos. Você tem que iterar as equações todas. Isso. E não 3. E não 3 equações. Você não tem uma para cada campo. Você tem o teu sistema. Se você tiver um sistema de 3 campos, você vai ter uma densidade que vai ser, você vai ter uma densidade para todos juntos. Vai juntos somar tudo. Mas aqui você está pegando, naquele de 3 campos, se você pegar a equação de movimento para cada um deles, você vai ter para cada um deles as respectivas tensões de desalinhamento. Mas aí você tem o total. Aí você pode juntar tudo num só. Você pode juntar os 3 campos num só. E daí no tensor de tratamento. Isso, exatamente. Isso. Mas no tensor de tratamento você não saberia que você tinha, vamos chamar, átomos. Não saberia. Saberia se você tiver termos acoplados nas equações, você vai ter, quando você tirar a densidade de uma, você vai ter que relacionar com outra. Você não vai conseguir diagonalizar completo. Se você tiver termos misturados de lagrangiano, você não vai conseguir diagonalizar o teu problema. Você não vai poder tirar você vai tirar uma equação de movimento para cada campo, isso é verdade. Mas na hora que você tirar a equação de continuidade, se esses campos, se um campo aparecer na equação de um movimento do outro, você vai precisar mexer. Deixa esse exercício também. Não, você vai entender quando eu formular o exercício. Já. Pera, deixa eu primeiro formular o exercício. Deixa eu terminar as coisas aqui. Então, deixei essa tarefa. Peço, por gentileza, se vocês puderem me trazer na semana que vem a expressão fechada para esse TJ aqui. Agora, deixa eu colocar a questão de hora para colocar. Pegar essa tarefa aqui, que é uma nova tarefa agora, em cima da questão do dado. Suponhamos que eu tenho um conjunto agora, não de um campo, mas de 2 campos. Tem 2 campos escalares. Tem um campo A, tem um campo φ e tem um campo Q. Esses 2 campos aqui são escalares, tá? Então eu tenho essa proposta de Lagrangiano. Vou propor esse Lagrangiano. Um meio, A sobre 2, A sobre 2, tudo tá, um meio, só assim, um meio de φ ponto ao quadrado, mais B sobre 2, φ ponto ao quadrado.
Então eu tenho esse sistema, tem esse lagrangiano com dois campos escalares reais, φ. Então vai exatamente na direção da questão que o Euler está levando. Então as equações estão acopladas. Se eu fizer, vou tirar a equação de Euler Lagrange para φ. Vou fazer o princípio variacional em relação a φ. Então vão variar em relação a φ. Então, quando eu variar em relação a φ, isso aqui vai produzir duas vezes φ ponto derivada do φ ponto. Então esse cara aqui vai produzir menos derivada temporal, o segundo vai produzir menos φ dois pontos. Tá lá. Primeiro termo. Quando eu variar em relação a φ, eu vou fazer a variação em relação a φ, eu vou produzir aqui um DDT do φ ponto, que eu vou jogar para cá. Então vai ficar menos b que dois pontos. Aqui não tem variação em relação a φ. Aqui, quando eu for fazer a variação em relação a φ, eu vou jogar esse laplaciano para cá. Ele vai vir sem troca de sinal, porque são duas derivadas, vai ter menos d laplaciano ao quadrado. Esse termo aqui. Aí esse termo aqui vai ficar menos, vou botar aqui sobre 2 aqui. Aqui sobre 2 aqui. Então esse termo aqui vai ficar menos si φ. Esse termo aqui vai ficar mais lambda aqui. Variando em relação a φ, variando em relação a φ, esse termo também. Menos. Esse termo aqui vai ficar mais. Tá aqui mais. Esse termo aqui vai ficar menos. Variando em relação a φ, vai ficar g φ ao quadrado igual a zero. Então essa é a equação de movimento para φ. Bom, vocês corrigem se eu errei em algum sinal. Essa aqui não, estou toda com sinal menos, vai ficar tudo mais. Então essa é a equação do φ. Quando eu fizer a equação do que, aqui, eu estou organizando a tarefa ainda, tá? Então quando a gente estou colocando as equações de campo, já para a gente ver, chamar a atenção de algumas coisas, quando eu variar em relação aqui, aqui vai produzir um DDT do que ponto, do delta aqui. Aí eu vou jogar para cá, vai ficar menos b em dois pontos. Aí aqui eu vou ter gradiente de φ, gradiente de φ. Então nós vamos produzir um mais c laplaciano de φ. Aqui está só, tá certo. Depois, aqui, dizendo. Aqui é a mesma coisa, a gente vai produzir duas, vai ficar aqui mais menos d, laplaciano de φ. Aqui não tem aqui vai ficar mais, ficar menos lambda φ, e aqui vai ficar menos g. Aqui eu tenho uma relação entre φ dois pontos e d aqui dois pontos. Aqui eu tenho outro φ dois pontos. Se eu quiser, eu posso até substituir por esse aqui dois pontos aqui, não importa. Bom, mas o que a gente está dizendo é o seguinte: a equação do φ envolve, obviamente, o φ e o Q. E a mesma coisa vale para o Q. A equação do Q envolve o φ e o Q. Então, agora a questão que eu vou ir para vocês, a tarefa seria justamente chegar, vocês vão se deparar com essa questão. Só um minuto de propaganda, né? Pode falar? O Maple, Sim? o Edgar está vindo aí, né? Certo. O Edgar, ele é o desenvolvedor do Maple do pacote Physics. E nesse pacote ele pega essas equações de movimento aí, cumpre o princípio variacional Certo. e tira... Já tirou a equação de campo. É um trabalho que você não precisa fazer, já tem um pacote. Aí pedia, quando ele dá pedi para ele dar uma aula, duas aulas sobre o pacote Physics para as pessoas. Tá certo. Acho que seria uma coisa interessante. Não, claro, E ele aí é a pessoa, essa. vamos dizer, pode usar assim, pode começar a aprender que está feito ali para... A primeira vez você faz a mão, assim, para aprender. Depois, obviamente, se tiver um pacote que faz isso para você, você não vai perder tempo fazendo tudo de novo. Claro que não. Você já entendeu como funciona. O jogo das derivadas, das derivadas parciais. Entendendo isso, cara, agora... Eu acho que seria interessante pedir coisa. Sim. Só a gente marcar. A gente vai decidir as atividades dele daqui a pouco, a gente inclui isso aí.
Talvez possa falar para a pessoa que quer ligar. Tá? Vou fazer um anúncio de curso. Desculpe a ignorância, mas que carga isotópica? Carga isotópica é uma carga associada a uma simetria SO2. Foi um conceito introduzido lá atrás por Heisenberg, na década de 30, para descrever o próton e o nêutron como sendo duas faces da mesma moeda. Havia uma simetria SO2 para descrever o próton e o nêutron. Logo após a descoberta do nêutron, no 92, o Heisenberg introduziu esse conceito. E esse conceito de spin isotópico, quer dizer, é uma simetria que não está ligada, é uma simetria tipo spin, mas ela não é um spin, ela é um número quântico da física nuclear. Aí eu vou colocar o problema para vocês verem. Então, oi? O que é dublete? Dublete, você não viu o cursor de grupo, não? Dublete é um vetor de duas componentes, com dois campos. É um dublete. É como se fosse, você bota dois campos, como se fossem as duas componentes de um vetor. Só que não um vetor no espaço-tempo, um vetor no espaço interno. Uma simetria interna que a gente vai dizer que é o SO2. Eu vou dar o exemplo, eu vou formular o problema para vocês saberem como trabalhar. Tá? O dublete é uma representação de um certo grupo com dimensão 2. Não o grupo tem dimensão 2. O dublete é uma representação bidimensional de um certo grupo. Muito bem. Então as equações estão aí. Então a primeira tarefa, né, nessa tarefa de campos mistos aí, os campos estão acoplados nessa equação. Eu não tenho um campo φ separado do campo Q, está tudo misturado. As equações de campo de um envolvem o outro. A equação diferencial, parciais, acopladas, né? E claro, não lineares também, porque ela tem produtos de campos, né? Então está certo. Então a primeira tarefa, chegar à equação de continuidade do ρ. Eu vou tirar ddt do ρ mais a divergência do J. Então, vocês com essa equação vão identificar a corrente, né? Vão identificar a densidade e a corrente. E aí o procedimento, basicamente, é aquele. A gente sabe que, em princípio, a derivada do campo, ela vai dar a velocidade. Então, onde eu tiver uma equação que tenha φ dois pontos, o ideal é multiplicar por φ ponto para eu produzir uma derivada temporal de φ ponto ao quadrado. Onde tiver φ dois pontos, multiplicar por φ ponto. Aí eu vou tirar a energia cinética do campo Q ao quadrado. Por exemplo, essa equação aqui é a equação do líquido. Mas ela não tem derivada segunda do Q. O termo Q, se vocês observarem aqui, o termo Q, ele não aparece com derivada temporal segunda, ele aparece nesse termo apenas. A única derivada temporal do campo Q está aqui. Então, ela está aqui, ela está ligada a esse campo aqui. Então, eu poderia, por exemplo, a gente poderia também, se quisesse, fazer uma transferência, mas vamos dizer, deixando esse termo aqui como está, então a gente vê que essa equação do Q, ela não envolve a aceleração do Q, ela envolve a aceleração do φ. E a outra equação que eu apaguei aqui, que nós tínhamos derivado, né, a equação do φ, só para lembrar, a equação do φ, ela vai produzir aqui um φ dois pontos, e quando eu derivar aqui em relação ao φ ponto, aqui vai aparecer, ó, um φ dois pontos. Quando eu fizer a variação em relação ao φ, eu vou ter um ddt do ΔΦ, eu vou jogar esse ddt para cá. E aí vai produzir um Q dois pontos. Então, na equação do φ, está aparecendo a própria aceleração do φ e a aceleração do Q. Mas na equação do Q, só está aparecendo a aceleração do φ. Então, por exemplo, se eu multiplico essa equação aqui por φ ponto, eu estou ganhando aí a derivada do φ ponto ao quadrado. Mas aqui, eu não estou ganhando a derivada do φ ponto ao quadrado. Então, é isso que eu queria que vocês vão se defrontar um pouquinho com esse dilema. E aqui é a mesma coisa. Aqui, se eu multiplicar por φ ponto, aí tudo bem, eu vou estar tendo uma informação sobre a derivada do φ ponto ao quadrado. Então, eu queria que vocês observassem aí, né, como tirar a equação de continuidade. A gente vai ter essa equação aqui, ddt de ρ mais divergência de J. E aí, como primeiro exercício, primeira tarefa, identificar quem é essa densidade e quem é essa corrente. Claro que num segundo momento seria interessante também pegar essa equação, ddt do JI mais dj igual a zero.
tirar também a equação do tensor de forças, né, desse sistema aqui. Então essa seria uma outra situação interessante de ser estudada. É uma tarefa que não é trivial. Ela não é complicada, mas também assim, ela requer um pouquinho de, vamos dizer, de estratégia para resolver. Olhar, ver o que se pode fazer, quer dizer, o que está acontecendo aí. Quer dizer, o que está acontecendo de um pouco diferente aí é que existe uma assimetria nas acelerações desses campos, porque esse campo aqui ele tem derivada, ele tem uma energia cinética verdadeira, ele tem um φ ponto ao quadrado. Mas o que não, aqui em vez de aparecer um φ ponto ao quadrado, está aparecendo um φ ponto que ponto. Então, no problema de mecânica, a gente pode olhar esse problema do ponto de vista mecânico, não é um problema da teoria de campos isso. É um problema que poderia ter aparecido para vocês na mecânica de partículas, né? Se eu pegar, por exemplo, um problema com duas coordenadas, um problema com 2 graus de liberdade. Então, talvez vocês, até para entenderem melhor essa questão com o campo, devessem se remeter ao problema com a mecânica de partículas. Por exemplo, né, se a gente tiver um lagrangiano, tiver um sistema com 2 graus de liberdade, uma coordenada generalizada aqui e uma coordenada generalizada aqui. Então, meu problema lagrangiano seria esse aqui. Eu teria um problema assim, meio de m q ponto ao quadrado, típica energia cinética. Aí colocaria aqui um termo que vai ser mais mi q ponto q ponto. Aqui, esse termo aqui. Agora esse termo aqui não existe, né? Porque eu não posso tirar a derivada espacial de uma coisa que já é componente. Esse termo aqui não tem. Eu pegaria o termo aqui que seria menos o meio de kappa Q2, é tipo um oscilador harmônico, ok? Menos o meio de kappa Q2. Posso botar aqui menos um kappa grande, QQ. E aqui está um termo anarmônico, então eu estou colocando aqui menos G sobre 2, Q2, Q2. Então isso aqui é um problema de mecânica, né, de partículas, um finalzinho de mecânica analítica simples, onde eu tenho 2 coordenadas generalizadas, Q e Q. Então, poderia estudar esse sistema aqui. O que esse sistema está dizendo para mim? Que física está ocorrendo aqui? Quer dizer, isso aqui é uma energia cinética, isso aqui é tipo uma energia cinética, só que uma energia cinética acoplada. A velocidade de um se acopla com a velocidade do outro. Aí aqui eu tenho um termo tipo harmônico, aqui também eu tenho como se fosse um oscilador acoplado, e aqui eu tenho um termo anarmônico. Então, a gente poderia ver o que a gente pode fazer. Por exemplo, esse termo aqui, só para ter uma ideia, né? Eu poderia escrever esse termo aqui, talvez assim, só para ter um termo misto aqui, eu poderia escrever esse termo assim, meio de m, q ponto, q ponto, mais m sobre m, q ponto ao quadrado. Então, esse termo aqui daria o meio de m, q ponto ao quadrado. Daria um termo misto, 2 com 2 cancela, m com m cancela, daria mi, q ponto, q ponto. Aí eu tenho que descontar aqui esse quadrado, vai ficar menos mi2 sobre 2m, q ponto ao quadrado. Tá certo. Então, quer dizer, esse termo aqui está fazendo o papel como se fosse uma velocidade que dá uma energia cinética. E esse termo aqui criou uma energia cinética. Quer dizer, talvez nesse problema aqui fosse interessante a gente redefinir as coordenadas generalizadas. Talvez eu pudesse fazer o seguinte, definir Q mais mi sobre m sobre Q. Eu vou definir isso aqui, sei lá, como uma coordenada x. E vou deixar o Q vai ser uma coordenada, sei lá, y. Então, esse meu problema ficaria 1 meio de m, x ponto ao quadrado, menos mi2 sobre 2m, y ponto ao quadrado, e aí